Vamos conversar agora com Nilo de Sá, ele que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS. Nilo, a suinocultura brasileira enfrenta mais uma vez um período de dificuldades, custos de produção elevados, preços pagos aos produtores baixos e um consumo que encontra dificuldades aí por causa da crise econômica do país. Que avaliação o senhor faz do atual momento da suinocultura brasileira? Olha, o momento é realmente muito delicado, né? Até o começo do ano a gente tinha um problema de custo, com o milho aí, até aquele momento com 50%, 60% de variação em relação a um ano atrás. Hoje isso passa de 70%, mas nós tínhamos uma situação de preço razoável até, com os principais mercados independentes aí pagando R$ 3,50, R$ 3,60 por quilo de suíno vivo. Esse cenário se agravou agora no mês de abril, com a queda também do quilo do suíno vivo, ou seja, nós temos problemas na comercialização, uma baixa demanda e um alto custo de produção. O que nós temos tentado fazer e orientado os produtores, a ABCS, assim como outras instituições parceiras, nós temos buscado aí, junto aos órgãos governamentais, a definição, o estabelecimento de políticas públicas que auxiliem o produtor a suportar mais esse momento de crise, como aumento de venda do milho balcão, como a isenção de impostos para importação de milho, como a criação de linhas de crédito específicas para a retenção de matrizes com prazo e juros subsidiados. Então são medidas que nos ajudem a suportar, porque a gente sabe que essa não é a primeira crise e nem vai ser a nossa última crise, Quem passar dessa fase difícil vai viver bons momentos aí, como ocorreu em 2011 e 2012 um momento de crise, em 2014 e 2015 um momento de fartura, vamos assim dizer. Então, a gente entende que o momento é difícil, mas se a gente olhar para frente, a gente não tem dúvida que o futuro da suinocultura, da avicultura brasileira são bastante promissores ainda. O grande vilão realmente tem sido essa questão do milho, Como que a entidade vem trabalhando para impactar, para diminuir esse impacto sobre os produtores? Como eu comentei, tem alguns pleitos que nós temos tratado em Brasília já há alguns meses. Por exemplo, o limite de venda do milho balcão hoje ele é muito baixo, ele é de 6 mil toneladas por mês. Há dois grandes problemas. O primeiro, que o volume é insignificante, isso não atende uma granja aí de 10, 15 matrizes, é uma coisa muito pequena, e não viabiliza nenhum frete, porque você não pode em um mesmo caminhão colocar milho de 2 ou 3 produtores diferentes, não é permitido. Então não justifica você pegar um caminhão para buscar 6 toneladas, o frete vai inviabilizar o negócio. Então a gente tem um pleito aí que está tramitando na Conab desde fevereiro para março, para levar isso pelo menos a 27 mil toneladas. É muito provável que isso seja aprovado, mas há infelizmente uma burocracia que a Conab não tem autonomia por si só para fazer isso. Ela tem que submeter ao CIEP, que é um Conselho Interministerial de Estoques Públicos, e aí passa a envolver também Ministério da Fazenda, passa a envolver Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, infelizmente, isso ainda está travado. E um dos pleitos que a gente está batendo mais forte agora é a isenção de PIS e COFINS, que isso representa 11,75% para a importação de milho do Mercosul ou dos Estados Unidos. Há um imposto de 8% de importação que já não existia para o Mercosul, então isso já não influenciava, por exemplo, o milho da Argentina, e que existia para os Estados Unidos e que foi suspenso temporariamente agora, mas isso representa 8%. Há, além desse imposto, 11,75% de PIS e COFINS que a gente está batendo muito forte. E além disso, aí já as nossas associações estaduais têm tentado derrubar o ICMS, que representa mais de 17%, ou seja, é uma carga tributária muito pesada sobre esse milho importado, por exemplo, da Argentina, que no patamar que está hoje, ele é inviável. Vou dar um exemplo, a nossa Associação de Espírito Santo está tentando importar, e hoje esse milho colocado no porto em Vitória, vindo da Argentina, sem os 8% que já não existe para o Mercosul, ele chega lá a 59%, no mercado no mercado local ele paga 54, 55. Então, sem a colaboração aí do governo e dos estados, nós não vamos conseguir ter esse milho vindo da Argentina, por exemplo, que seria uma solução de curto prazo aí, num preço acessível.
O aumento de oferta da carne suína e a queda na confiança do consumidor também vem contribuindo para afetar o desempenho da suinocultura? Sem dúvida nenhuma, né, o que ocorreu aí, sobretudo nesse último mês, foi com a normalização, vamos dizer assim, da nossa oferta, desde aquela quebra que nós tivemos em 2011, 12, que refletiu em 2013, 14, e desde então a produção brasileira vem crescendo, vem normalizando a sua oferta e houve até um crescimento acima do esperado, graças à tecnologia aplicada, à melhoria de produtividade. No último mês, essa balança desequilibrou um pouco, mas sobretudo pela falta de confiança do consumidor. A gente, na semana passada foi divulgado o índice de desconfiança, como a gente tem brincado, está num nível muito baixo e por mais que o consumidor ele tenha dinheiro, se ele não tem confiança, ele não consome, ele não viaja, ele não troca de carro, ele não vai comer fora. E isso impacta a toda a cadeia, não só da suinocultura. Agora, o cenário estava muito instável, vamos dizer assim, no Brasil, o cenário econômico-político, mas agora acho que todo mundo está muito claro que deve ocorrer aí em uma semana. Nós devemos ter o afastamento da atual presidente e, por si só, esta mudança deve gerar aí um novo ânimo, deve melhorar a confiança, deve trazer esperança para o consumidor e isso deve ajudar a mobilizar, né, o mercado de uma maneira geral. Além disso, a gente, né, vai entrar no frio, o segundo semestre, historicamente, aí, a gente tem uma movimentação, uma comercialização melhor de carne suína, então a gente entende que devemos ter aí, sob o ponto de vista de comercialização de preço, uma melhora da agora para frente. A exemplo do ano passado, em abril do ano passado foi o pior momento de remuneração para o suíno vivo e a gente teve uma recuperação depois. Esse ano, com toda essa mudança também, desvalorização do dólar, a gente deve ter aí um cenário um pouco melhor. Diferentemente aí do mercado interno, né, o desempenho do setor suinícola no mercado externo tem surpreendido, né, os volumes embarcados aí são crescentes e continuam neste ritmo das exportações brasileiras, o que deve levar possivelmente ao seu melhor resultado em 10 anos. Como que o senhor analisa esse desempenho, essa performance do setor no exterior, né, que isso tem ajudado a minimizar a questão interna? Olha, sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente exportar, menos pressão sobre o mercado interno. É fundamental para nós que isso continue bem. Agora, quando a gente fala que a gente teve uma melhoria de 70%, 80% deste ano em relação ao ano passado, a gente precisa pontuar que o primeiro trimestre do ano passado foi o pior da década. Então essa melhoria ela é um pouco ilusória. Se a gente comparar, por exemplo, 2016 com 2009, que foi um ano que a gente chegou nas 600 mil toneladas, que é nosso recorde, essa melhoria é de 20% em relação a 2009. Então, não tenho perspectiva que nós vamos chegar ao final do ano com 700, 800 mil toneladas. Não é esse o número. Mas a gente já imagina que hoje 630, 650 mil toneladas, que seria um recorde para a nossa história, é bastante factível, porque a gente está vindo no primeiro semestre bem e, historicamente, o nosso segundo semestre é bom. E o primeiro semestre é que falhava um pouquinho aí. Então, a gente imagina que a gente deve, sim, chegar, se não ocorrer nenhum problema, sobretudo com nossos principais compradores, Rússia, Hong Kong, mas que a gente vai ter um valor recorde. Agora, a suinocultura brasileira esse ano deve crescer entre 2% a 3%. Isso representa 70 a 100 mil toneladas, 110 mil toneladas a mais. Ou seja, se nós exportamos ano passado 550 mil toneladas, se esse ano a gente exportar 650 mil, a disponibilidade para o mercado interno é a mesma. Ou seja, nós continuamos dependendo do aquecimento do mercado interno, do estímulo ao consumo da carne suína no mercado interno, porque ele vai continuar representando aí seus 85, 82, 87% de todo o consumo da carne que a gente produz. Tá, diante desse cenário, e quais são as perspectivas que o senhor traz para o mercado, para o setor suinícola em geral, para até o final do ano, em termos principalmente de mercado interno? Olha, é um ano difícil, né? Não deve se. A gente imagina que o cenário vai melhorar, sim, mas não vai se tornar muito favorável como foi, por exemplo, 2015. Né? Sob o ponto de vista de preço, a gente imagina que de agora para frente melhore o cenário, então tende a ter mais comercialização, mais demanda e melhore o preço. Sob o ponto de vista do custo, a entrada da safrinha é óbvio que vai
reduzir a pressão sobre o mercado interno. A gente, no último mês, por exemplo, já exportou somente 360 mil toneladas de milho. Nos 4 primeiros meses aí nós exportamos 11, 12 milhões de toneladas, né? Os portos agora estão tomados aí por soja, e isso vai ajudar, já há menos, a baixa do dólar também tira um pouco da competitividade do milho, né, da exportação contra a importação. Essa semana a gente já tem o valor do milho sendo comercializado a R$ 34,00, por exemplo, aqui no Porto, em Paraná, contra um mercado interno em São Paulo, por exemplo, pagando 50. Ou seja, o destino desse milho já vem para o mercado interno. Nós temos a entrada da safrinha. A gente precisa lembrar que, por mais que nós temos um problema de abastecimento no Brasil de milho, de alta demanda e baixa oferta, mas no mundo nós temos estoques recorde de milho. Se você olhar o preço do milho na Bolsa de Chicago, ele não dá sustentação ao preço que nós temos no mercado interno. Então, a tendência é que sim, que nós vamos ter agora uma redução de 20%, 30% pelo menos aí no valor do milho comercializado, o que vai, sem dúvida nenhuma, auxiliar aí, né, os produtores. Há, evidentemente, uma preocupação aí de um mês para cá mais recente sobre a quebra da safra lá no centro-oeste, da safrinha. Há uma estiagem lá que já se estima hoje uma perda de até 5 milhões de toneladas na safrinha, mas ainda assim nós vamos ter aí uma redução de preço do milho, que não vai ser suficiente para reverter a perda desses primeiros 4 meses que a gente teve até agora, mas já torna a situação um pouco mais tolerável, né? A gente tem que lembrar que, como de outros diferentes negócios, nós nunca vamos viver um mar de rosas, sempre como foi 2014, mas também nunca vai ser a vida inteira ruim como foi 2011, 2012. O que a gente precisa é estar preparado, o produtor preparado e entendendo que essa variação faz parte do nosso negócio, e a BCS com as outras entidades é brigar por políticas públicas para que auxilie o produtor a passar esses momentos aí de dificuldade, porque a gente não tem dúvida, passando essa fase, mais alguns anos, nós vamos viver momentos prósperos de novo, né? O Brasil é um país com um potencial gigantesco para o agronegócio. Nós temos água, nós temos terra, nós temos população para consumir o que a gente produz, então é impossível a gente não continuar crescendo. Ou, como eu disse ontem, vai estar todo mundo errado, ou o mapa está errado, ou o SDA está errado, a FAO está errado, o Rabobank está errado. E nós não acreditamos nisso. A gente tem certeza que o nosso futuro aí, da nossa cadeia do agronegócio, é muito promissor. A gente precisa agora ter força para suportar esse momento difícil. Nós conversamos com o Nilo de Sá, que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS. TV Gesuli, na cobertura da Vesui América Latina 2016.